Começa agora o programa A Alma Clama, com o terapeuta holístico Edson Rosa, falando da espiritualidade com autenticidade. Salve, salve, meus irmãos! Muito boa noite! É pela graça de Deus que estamos aqui mais uma vez para a realização deste programa, A Alma Clama, com a participação do terapeuta holístico Edson Rosa, que veio trazer um pouco de seus conhecimentos e falar sobre a espiritualidade com autenticidade para nós. Salve, Edson! Muito boa noite, meu irmão! Opa, salve meu amigo, uma boa noite a todos os ouvintes, a todas as pessoas. Em primeiro lugar, graças a Deus, mais uma vez a gente está aqui para se fazer de um eflúvio. É apenas isso, a gente é apenas um eflúvio. Graças a Deus. Edson, Pois não. esse programa vai ser bem interessante porque nós tivemos aqui uma boa quantidade de perguntas e boas perguntas. Então hoje o Edson vai trabalhar mais um pouquinho. Graças a Deus, a gente está aí para isso mesmo, né? Deus permita que eu me faça útil, porque toda a pergunta que o Edson assim se faz responder, em primeiro lugar, ela tem um efeito muito grande, né? A pergunta em mim e principalmente a resposta, né? Porque eu sinto muito, eu procuro, como eu sempre falo para as pessoas, sentir, pensar, obviamente, né, nas coisas, mas sentir muito assim, e me sentir qual é o efeito que essas coisas causam, né? Isso pode parecer uma coisa demorada, mas não, é tão instantâneo como um piscar de olhos. A gente só precisa ter essa delicadeza, esse carinho consigo mesmo, nós todos, assim, para quem quiser, de parar um pouco e se sentir mais, né, o que é verdade, o que é mentira, né? Apesar que a verdade é algo facetado em alguma coisa, né? A verdade absoluta, ela é multiplicada em facetas. Cada um tem a sua verdade dentro do seu tempo. Mas vamos lá e vamos na paz de Deus, hein? Na paz. Graças Bom, a Deus. primeiramente o irmão Rubem Ribeiro, Sim. ele fala assim: gostaria de saber o que que o Edson pode explicar, se ele pode falar um pouco sobre a incorporação consciente. Como é que o mentor age? Como se processa isso junto ao médium? O médium é manipulado a se movimentar, a falar, ou é apenas intuído e inspirado? É muito interessante a pergunta. Realmente, essas perguntas são interessantes pelo que eu estou sentindo já pelo começo, né? Ah, um médium me explicar isso, e agora eu estou me colocando como médium, apenas um médium, um sensitivo. A gente não pode, no meu caso, me limitar apenas às minhas experiências. Por isso que eu sempre toco nesse ponto. A gente não precisa ser, quando eu digo a gente, em sentido singular, nós todos, um expert em tudo da espiritualidade. Mas quanto mais a gente vai universalizando o conhecimento pouco que nós temos da espiritualidade, nós vamos abrangendo outros pontos de vista, outros ângulos que talvez nós, numa só filosofia filorreligiosa, seja ela espiritualista, não é muito bem tocado, ou talvez até nem muito bem quisto falar, por mais que nas mesmas existem os processos de inconsciência, semiconsciência, consciência, irradiação intuitiva, psicometria, transmutação, e outras em si. Sensibilidade, aí vai. Então, nós notamos assim: se nós falarmos em sentido genérico, que é bem o meu estilo, né? Eu não posso ficar ah, soldando as pessoas só no que eu creio, mas eu posso falar, ou me tentar fazer falar de uma forma que, se a pessoa recorrer a um livro espírita ou espiritualista, pelo menos o que eu vou dizer está lá, que é uma das fontes que o Edson tira, né? Dentro dessa gama de universalidade da espiritualização anti-espiritualidade que está aí na literatura. Nos livros de Chico Xavier, Divaldo e outros médios em si, nos livros também de Umbanda, alguns hoje já comentam sobre isso. Em primeiro lugar,
o médium consciente, ou semiconsciente, que a pergunta é de semiconsciente, ele não é manipulado pelos seus mentores. E nem muito menos, com todo o respeito ao Rubens, é isso? É isso, Muito Rubem. assim. A palavra tem muito poder, então eu não estou corrigindo ele, mas é bom a gente tocar nisso. Usar, utilizar. Nós somos uma ferramenta que por si mesma já é automaleável. Ela é totalmente difforme e ao mesmo tempo ela se transforma, ela vai se maleando por si mesma. Então eu procuro usar muito a palavra cumplicidade, porque é algo que não agride o livre-arbítrio do medianeiro e também não é algo que deixa o mentor, ou o guia, ou a pertença à entidade numa prepotência de domínio sobre a consciência, ou até mesmo semiconsciência, ou a vida, no sentido de se expor do seu medianeiro. Porque eu acredito fielmente num princípio da espiritualidade. Se é realmente um espírito de luz, um mentor, para ter um grau de mentor ou de guia, obviamente ele deve ter uma moral, uma ética, não vou dizer acima do seu médium, mas no mínimo mais apurada, mais melhorada, no sentido de um consenso comum de paz, de amor, de cumplicidade, de altruísmo e assim por diante. Então, um espírito assim, ele não vai impor um condicionamento nas pessoas ou no seu médium. Ele não vai impor um comportamento. Agora, ele pode instigar e a pessoa, pela sua sensibilidade, assim se autoinduzir, a se autodisciplinar perante a moral, a ética que ela sente. Não só no sentido de raciocínio, mas também pela hipersensibilidade, pela inteligência emocional, pelos sentimentos, que aquele ser de luz, quando vibra sobre ela, traz. Antes de ir para o terreiro, antes de ir para a casa espírita, antes de ir para o grupo espiritualista, ela pode estar nervosa, com vários pensamentos negativos, aí ela entra no estabelecimento e o mentor vibra sobre ela e instantaneamente ela não vai deixar de ser ela, mas ela sente e percebe-se que mesmo que ela quisesse pensar algo negativo, aquilo é como se fosse deletado, as imagens ou até mesmo as sensações ruins. Isso é um mentor operando na hora. Não é uma imposição de não pense negativo, mas a própria vibração, o próprio choque psíquico da entidade com o ser carnado, médium, entra nessa simbiose informativa, aonde o que impera é o amor. Então não há uma briga, a incorporação não é uma briga, isso é um ponto que eu toco muito também. Seja ela da mais inconsciente ou a mais consciente que for. Então, quando o mentor, seja ele de qual linha, e se repetindo, eu estou seguindo dentro de uma lógica, não do Edson, mas da doutrina espírita em si, ou melhor, eu procuro sempre dizer, da doutrina dos espíritos. Porque quando a gente fala da doutrina espírita, parece que a gente está separando entidades espíritas de entidades de outras denominações e de outras vertentes, como a Umbanda, Candomblé. Não. Espírito é espírito. Caráter é caráter, ética é ética, bom senso é bom senso, não tem meio termo. Perfeita Já que a gente colocação. vive num certo dualismo, né, que as pessoas muito falam, ah, mas a Umbanda é assim, não tem nada a ver com a doutrina espírita. Como não? Espírito é espírito. E isso é uma forma até mesmo de preconceito, achar que uma entidade que talvez venha como preto velho é eternamente preto velho. A mesma coisa também se for um espírita, achar que um doutor tem que ser doutor eternamente no plano espiritual, não pode vir como uma outra transfiguração. Então eu tenho esse princípio. Se nós irmos não pelo princípio do Edson, mas o princípio que está no livro do Espírito, não é dos espíritas. Espírito é espírito. Eles são livres. No momento que eles se aderem ao nosso psique, à malha psíquica de um agrupamento filorreligioso, ou de um agrupamento em si, que mexe com a espiritualidade, com as propriedades da autoespiritualização, através de uma doutrinação
ou de uma disciplinação em si, espiritual, pela incorporação, que é o que nós estamos falando, semiconsciente ou inconsciente, que for, é óbvio que eles vão, no máximo possível, se é um espírito de luz mentor, adaptar-se para não nos agredir. As características, no mínimo, mais serenas e propícias a não nos agredir. Mas entendemos que adaptar-se não é se subjugar. E adaptar-se não é se ter superior ao medianeiro de uma forma prepotente. Isso se chama, no mínimo, respeito. Por isso que todo médium, seja do mais inconsciente ao semiconsciente, ele precisa incorporar a si mesmo, consciente e ciente de quem ele é. Porque quanto mais ele perceber quem ele é, mais ele vai distinguir a sua incorporação, quando não é só ele, nas comunicações. Quando eu digo prova disso, não é para provar o que eu estou falando. É um modo figurativo de falar, pelo amor de Deus. Mas prova disso é o médium, no meu caso. Eu era totalmente inconsciente até os meus 29 anos. Dos meus 28 para entre os 29, eu comecei a ter alguns flashes de algumas coisas. Com a maioria das entidades que o Edson Rosa incorpora, eu sou quase totalmente inconsciente. E eu digo para as pessoas, isso vai ficar gravado, e que bom que fique gravado, que isso não prova nada, porque não alterou 1 milímetro do meu caráter. 1 milímetro da minha personalidade. Se eu não buscasse por mim mesmo, não é um mentor que vai cavar o garimpo entre o lodaçal, entre o pinche, entre o carvoeiro do meu ego, que também pode ser bem utilizado, a gente já comentou bem disso, mas se ao contrário o ego me utilizar a minha essência, eu ia ficar lá esmagadinho, como um cristal que brilha de uma forma mediocremente opaca, no meu caso, não no caso das pessoas. Então eu me procurei me autossensibilizar por mim mesmo e começar a entender que mesmo sendo uma mediunidade inconsciente, o expressismo da entidade necessita muito, no mínimo, do equilíbrio do meu psiquismo. Isso é uma lógica. Nós não somos máquinas que liga e desliga. Nós somos seres perante o maquinário da vida, da consciência maior que é Deus, que estamos aqui como médios para sermos auxiliares dessa mesma vida, como os mentores também são, como um eflúvio que auxilia um outro em si. Então eles utilizam nós medianeiros como instrumentações que por si mesmos são maleáveis em si, perdão. E essa maleabilidade é nata da essência humana, porque nós pensamos, nós sentimos, nós nos emocionamos. Então, para responder a pergunta dele agora de uma forma direta, que eu sempre digo que de vez em quando eu dou certos rodeios, que é para fazer as pessoas pensarem em vários outros ângulos em si, né? Se assim elas se permitirem, fazer esse processo de caridade para o Edson. A semiconsciência, para você distinguir se está incorporado ou não, ou vibrado ou não com o mentor, é se autoconhecer. Mas as pessoas, muitas vezes, elas querem identificar o seu mentor estudando as raízes do mentor, estudando os princípios do axé do mentor, estudando os princípios vibracionais do mentor. Isto, com todo respeito, pode ir até contra, né, a muitos amigos que estudam a espiritualidade. Mas não adianta você entender o que está lá fora se você se tem um desconhecido por dentro. Verdade. Então, Edson, você está dizendo que eu não devo saber quem é o meu mentor? Não. Eu estou dizendo que você precisa, por lógica, no mínimo se autoconhecer. Para você entender que o seu mentor, em primeiro lugar, o nome é mentor, mas ele não é um inimigo e ele também não é um amigo conveniente. Ele é um ser de luz que tem uma cumplicidade num trabalho grandioso em si, seja na linha espiritualista, que o médium assim tem uma inclinação, ou uma afinidade, ou uma sintonia, que está ali, não à tua disposição, e nem você também, de uma forma imposta, à disposição dele. Mas estão ali em cumplicidade para fazer um trabalho de caridade para a humanidade.
Perfeito, Edson. Muitas vezes a gente fala isso, humanidade, mas eu só trabalho no meu terreiro, eu só trabalho na casa espírita, mas nós somos seres humanos pertencentes à mesma humanidade. Tem um ditado muito simples, né, do tempo da minha avó, Maria Zulina falava isso. Em grão a galinha enche o papo. Então, em grão, seja um médium que faça que a pessoa por ela mesma se irrigue, possa se irrigar dessa coisa maravilhosa chamada esperança e amor próprio. E que você, médium, que está me escutando, permita que o seu mentor transpasse por você. Seja inconsciente, semiconsciente ou consciente. Se você se conhece, você vai ver que existe duas conscientizações. A tua pelo teu amor próprio, autoconhecimento e reforma íntima, e do seu mentor, que utiliza essa mesma reforma íntima, transpassando por você as informações numa linguagem adaptada ao entendimento da pessoa, ao teu consentimento médio consciente, porque você vai se maravilhar no bom sentido da palavra, porque você sente que o conjunto de palavras são perfeitas ao ponto de, antes de servir para o outro, é um elixir e um antídoto para você mesmo, médium, e o mentor entra como? Nesse emaranhado de cumplicidade, nesse emaranhado de caridade, de dar ao outro a oportunidade de ele se revisar por si próprio. É isso aí, meu amigo. Perfeito. Ô Edson, o Ruben tinha emendado outra pergunta, mas eu creio que ela já foi respondida também. Vou comentar ela agora, mas creio que ela já foi. Se você quiser fazer algum adendo sobre ela, Por fica à favor, vontade. Irmão pode Ruben, servir para o Edson, como esta resposta que eu dei, no meu caso, serviu para mim e eu pensei e senti tudo que eu falei. perfeito. Ruben, Obrigado, viu, Rubem? obrigado. Quando você quiser fazer mais perguntas, fique à vontade. Essa é a outra dele. Pelo autoconhecimento e pela autoobservação das nossas sensações e emoções, naturalmente lidamos com sensações e energias que todo iniciante desconhece as suas origens. Por exemplo, palpitações, arrepios, lembranças inusitadas, etc. Sabendo que podem ser processos da alma, anímicos, ou de influências externas, como podemos interpretar com mais clareza a origem dessas sensações? Hoje nós temos livros de alguns terapeutas que também são sensitivos, que comentam muito sobre a inteligência emocional e a linguagem do corpo. Eu sou espiritualista, mas tenho em essência de alma o universalista muito arraigado, Edson Rosa. Então eu aconselho de uma forma com muito respeito, exposta às pessoas a lerem alguns livros que falam muito sobre a inteligência emocional e as impressões do corpo. Dores do joelho, dores nas mãos, o porquê da rinite, o porquê da dor do estômago. E alguns livros fazem referência de alguns sintomas psicossomáticos com a inteligência psíquica do ser, com o comportamento do modo de pensar, em quais pensamentos a pessoa se inclina mais, se identifica mais, em quais emoções as pessoas se coligam mais e se sentem mais por si mesmas, em quais sentimentos as pessoas se apegam mais para se engrandecer ou talvez até mesmo para se autobocoitar e se auto-entristecer. Então, para responder essa pergunta dele, isso vai muito dentro deste contexto, né? De alguns livros em si, que hoje tem vários em si. Mas se nós levarmos para o lado da sensibilidade e da espiritualidade, a própria medicina chinesa, eu estou tentando, por favor, aos ouvintes que ouvem, coligar essa resposta não só com coisas espirituais, mas com coisas também envolvendo a inteligência do corpo, né? Fisiológica em si. Então, cada órgão do nosso corpo, ele guarda uma memória, uma somatização daquilo que nós somos, daquilo que nós nutrimos em si. Então, algumas pessoas, talvez os mais afoitos, com muito respeito, podem dizer, Edson, mas o meu coração pensa? Não, mas ele tem impressões em si, que se nós estudarmos a medicina, hoje já se descobriu que não só o coração, mas outros órgãos também têm alguns neurônios que passam por lá. Então, o coração, ele dá sentido, vamos dizer assim. Vem eu de novo, né?
Então, o coração, o rim, ele guarda sentido para dar um senso incomum ou comum às coisas. Agora, talvez o Edson embaralhou a cabeça das pessoas. Mas se eu botar em palavras simples, todos os órgãos guardam, como uma caixinha preta, impressões e sensações, que são ativadas no momento que o nosso raciocínio lógico, inteligência psicofísica e a nossa inteligência orgânica, sensória, que é a inteligência biopsíquica, é acionada pelos nossos atos, ações em si, ou pelos nossos pensamentos, sentimentos e emoções. Então, se você estiver errado, fazendo algo errado, é óbvio que vai dar um friozinho na barriga. Se você fizer algo muito bom, mas aquele algo bom que você está fazendo de uma forma tão autêntica que aquece teu coração. Agora, se você está vivendo algo que está lhe engasgando e que você não quer mais viver, mas por comodismo, ou por conveniência, ou por lá por cargas d'água, por aparência em si, você ainda continua nutrindo, executando e pior, alimentando no outro também essa repetição, é óbvio que você vai sentir falta de ar, dor nos joelhos, dor no cotovelo e aperto no peito. Então o corpo fala, para, te ouve, me ouve. Eu também faço parte de ti. Entendeu, meu Perfeito. amigo? Perfeita colocação. Mais uma vez, Mas Rubem. para isso precisa ler livros, não só espíritas, mas também livros para quem tiver uma afinidade, que comenta muito sobre psicossomática em si e faça correlações das emoções, pensamentos, sentimentos com essa leitura do corpo em si. O corpo fala muito, muito, muito. Só que a gente não se ouve, né? Se não ouve o que pensa, se não quer dar um senso puro para aquilo que sente, e se não quer entrar num consenso no seu próprio emocional consigo mesmo, imagina as dores do corpo. Faz muito sentido. Como eu ia dizer, Rubem, mais uma vez, muito obrigado. Eu espero que o Edson tenha esclarecido e colocado mais dúvidas em você para você discernir isso. Graças a Deus. E Mas quando eu digo dúvidas, e quando você falou dúvidas, né, o Edson tem um estilo instigar, fazer os de outros instigar e pensarem. fazer as pessoas pensarem e dar o bolo pronto é complicado. Para mim, isso aí não acrescenta em nada. A gente diz, ó, é ovo, farinha, sal e açúcar. É contigo. Mas, ao mesmo tempo, isso dá um senso, Rubens, de liberdade enorme em você, meu irmão, e nas pessoas que estão ouvindo. Então, seria muita pretensão minha dizer, é isso aí, toma. Poxa, eu Com estou me certeza. dando já em limites para você e estou também, de uma forma imposta, ou até mesmo que eu seja educado, digo, toma, de uma forma com educação, mas que a expressão não é muito educada, lhe colocando algo que momentaneamente é a minha verdade. E digo, momentaneamente, espero que isso se amplie para mim, internamente, que no mínimo, quando eu emanar quem eu sou, que eu emane a minha verdade sem agredir o momento da verdade alheia. Porque quando é uma verdade absoluta, uma coisa dentro da psicanálise em si, muito interessante, quando você vive a tua verdade sem ter o esforço e a força de ficar pensando, é verdade, sem ter aquele esforço vindo lá das entranhas de ficar, sabe, sentindo ou buscando emoções para se autoafirmar nessa verdade, mas a verdade apenas é uma realidade de você, você é um ser que já beira pai de espírito, você não se ofende com nada contrário a essa tua verdade. Porque no momento que você se ofende com a verdade que você nutre, é sinal que você está nutrindo uma das piores mentiras, algo fantasioso, que não é a sua realidade. Perfeita colocação. O Edson, Oi. fala um pouquinho agora, vamos relembrar aqui para todo mundo, eu gosto de fazer isso em todo o programa, mas as formas de trabalho do Edson ajudar as pessoas além desse programa, fala um pouquinho do seu site, dos trabalhos que você faz lá. Muito obrigado. Bom, a gente tem um site, ele é edsonrosasavatan.com.
Savatan é TH, tudo minúsculo e tudo junto. Nesse site tem várias assistências que o seu Edson Rosa se faz de eflúvio em si como terapeuta holístico. Como são várias, a gente não vai ficar se retendo. Então a gente só vai dar o site e dizer que o trabalho do Edson é um trabalho de mergulho para dentro de si mesmo, de se auto-reconhecer como um ser livre, né? E mesmo como terapeuta, ou também já em outras pairagens, como um sensitivo ou médium, que eu procuro não misturar muito, né? Por mais que uma se coliga na outra, né? Porque a sensibilidade não tem como desligar em ninguém, tá? A gente deixa as pessoas livres, né? Eu sempre exponho as coisas para as pessoas se autodescobrirem, né? A gente diz, ó, o picão, no sul a gente chama picareta de picão, né? O picão é este, a pá é esta, tá? A marreta é esta, garimpe-se. O autodescobrir, o auto se Isso, conhecer realmente é um isso processo. impagável. E isso é uma coisa grandiosa, meu Deus. Você se descobrir pela uma pessoa é muito bom. Você, com a ajuda talvez de uma pessoa, com auxílio, que eu não desfaço, pelo amor de Deus, do auxílio de instigar de uma outra pessoa, mas você se autodescobrir por si mesmo, é divino. Não é bom, é divino e sagrado. Perfeito. Edson, Oi. vamos agradecer mais uma vez ao irmão Rubem pela colaboração com o programa. Muito obrigado. Agradeço a ele pela pergunta, né? Porque a pergunta, para uma pessoa que está começando a se fazer apenas de eflúvio, já é uma resposta não autoafirmativa, mas é um conteúdo para mim me sentir por mim mesmo. Muito obrigado. Perfeito. Agora vamos falar as perguntas do irmão Matheus Ferreira. Matheus, também muito obrigado pela participação. Muito obrigado, Matheus. Primeira pergunta dele: como a preocupação excessiva com bens materiais podem afetar o desenvolvimento espiritual? Por exemplo, uma pessoa que estuda em excesso, trabalha em excesso e não por objetivo de ajudar seus familiares e irmãos, mas por puro egoísmo. Ele colocou isso como egoísmo. Você pode Hum, falar um pouquinho sobre isso, Edson? posso tentar. É assim. Eu vou não usar no sentido pejorativo, mas vou tentar coligar a resposta à própria pergunta em si. Quando você estuda demais, quando você trabalha demais, e isso acaba te autoadulterando, ao ponto de te tirar a tua paz interna. É óbvio que o que está lhe nutrindo como estudo e o seu trabalho não está te satisfazendo e você não se está tendo em alegria nessa execução, nessa premissa, nessa proposta de conhecimento ou de autoconhecimento. Já se começa por aí. Sim. O. Então, a questão Perdão. não é os bens materiais. A questão seria, né, com todo respeito ao Matheus, muito boa pergunta, é o que você tem em conceber para si mesmo como importância de conhecimento ou de algo material que de alguma forma lhe instigue ou lhe obrigue ao conhecimento. Porque tudo que te instiga não te cansa. Tudo que lhe impõe e lhe obriga é estressante. Todo conhecimento que você procura que te estressa é sinônimo que ou o teu ego ou o teu grau de consciência está fora de rota. Mas Edson, o que é a rota? Pai de espírito. Para ficar Uhum. mais simples, Edson, talvez uma pessoa assim, que talvez estude uma filosofia religiosa, ela está fora de rota no sentido que a religião que ela está não é a que ela, em essência, se enquadre mais? Não, não é isso. Muitas vezes você está numa religião, mas o seu eu em religiosidade necessita se apurar mais, além da forma, da maneira e dos modos que as coisas se apresentam. Os olhos, graças a Deus, os olhos para quem enxerga, porque tem pessoas que já nascem, né, com uma deficiência em si da visão. Mas os olhos são as janelas da alma.
Mas os olhos físicos, se eles são, assim como os ouvidos também, apenas sustentados pelo sensorial, no caso, ver e ouvir, pelo ego e grau de consciência, a pessoa vai viver se maravilhando com as coisas, mas não em maravilha íntima. Então vai dar muito mais valor a letras bonitas e a textos lindos do que o sentido que traz. Isso cansa. Com o tempo perde a graça, fica estressante. Ou vai dar muito mais valor a um grito de um caboclo, a um passe quente de um mentor espírita, pela energia que sai das palmas da mão do médium, bioeletromagnética ou fluídica, de que a essência que está por detrás de tudo aquilo. Isso cansa. Porque a alma crama o algo a mais. E o algo a mais não é o grito mais alto do caboclo, a gargalhada mais alta do Exu, o passe magnético mais forte, nem um livro com textos mais perfeitos. Mas é o teu conceber-se perfeito ou se auto-aperfeiçoando em tudo aquilo. É isso que a alma crama. Muito bem colocado. E ao mesmo tempo, o ego vai matando o seu vício com isso, o grau de consciência e a mente aí da corda, né? Então não é errado ler de tudo. Pelo contrário, eu estarei indo contra um princípio meu, mas eu não posso embutir, e jamais vou fazer isso, um princípio meu nas outras pessoas. Entende? Então eu não estou respondendo isso apenas para o Mateus, mas para todas as pessoas que ouvem-se. Tudo que você faz que te estressa e que te cansa, perdão, é sinônimo que não é que não te faça bem, mas as concepções daquilo que tu faz não está bem, é diferente. Prova é que muitas vezes a gente faz uma coisa, por exemplo, vou fazer 40 anos, se Deus quiser, dia 24 de maio do ano que vem. Tem coisas que eu fazia há 10 anos atrás que era uma chatice. Hoje eu tenho o maior prazer, não só de fazer, mas de ficar ali, tendo aquele friçãozinho gostoso de sentir que estou fazendo. Isto é evoluir-se para si mesmo. Não era porque eu tinha 10 anos a menos. É porque eu tinha 10 vezes um senso de impaciência a mais comigo mesmo. O Edson, Oi. o Matheus também colocou da seguinte forma. Temos aqui mais algumas perguntas. O Matheus, perdão. Como detectar se estamos num processo de animismo vicioso? Sim. Antes de eu me fazer como eflúvio, para tentar fazer uma colocação, não é bem uma explicação, viu? Sim. Cada um adere-se em si ou recolhe o que quiser do que o Edson está falando, por favor. Bens materiais, que faz parte da primeira pergunta do Mateus, isso não atrapalha em nada a espiritualidade. Desde que você dê o devido valor às coisas e o máximo do valor que tu pode dar a qualquer bem material, que não vai atrapalhar a tua autodesenvoltura da espiritualização, é entender que você valoriza o que vê e o que utiliza. Não as coisas que são utilizáveis valorizam você. É não inverter as coisas. Porque a gente fala muito dos mestres que abandonaram tudo, tá tudo bonitinho, tá tudo certo. Mas se nós estudarmos mesmo os mestres, eles não têm nada contra as coisas materiais. Agora, a forma que nós utilizamos é que nos complica com nós mesmos. E até digo, vem eu de novo agora. Quando você usa alguma coisa material que não corrompa nenhuma pessoa, mas usa e abusa e utiliza, seja as coisas que for, torra dinheiro, gasta dinheiro, compra, faz e acontece. Se não prejudicar ninguém de uma forma perceptível ao seu pensamento, sentimentos e emoções, em suma, que você realmente está fazendo isso para prejudicar, então você só está fazendo porque está vivendo. Você pode ser um magnata. Isso não atrapalha em nada. A questão é você muitas vezes, né, no caso do Edson, a pessoa que está atrás, está correndo, está trabalhando, muitas vezes não tem ali um dinheiro para comprar alguma coisa,
mas quer comprar aquela coisa porque quer se aparecer para os outros. Para depois, quando tiver, me entupir de conta, me desculpe o modo de falar, mas estou falando de uma forma bem simples, e ficar lá sem paz e aquilo alterar o meu temperamento e assim conturbar a minha personalidade, que eu estou me expondo para as pessoas, e começar a ser um pai avarento, um marido seco, um parente chato, um filho mal educado, uma mãe sem paciência. Aí a conta está lá. E o objeto que eu tanto queria em si, que é inanimado, mas que só se anima porque eu utilizo, está ali jogado. E aí eu fico carente, com uma conta que tem que pagar, e eu vou acabar suprindo essa carência, buscando outra coisa que vai me melindrar, que vai me auto-maravilhar nas vitrines das lojas por aí. Aí fica complicado. Quando nós invertermos o valor das coisas. Complicado e tão comum hoje em dia. Entendeu? Então, o que que acontece? Então, isso até sai. Eu fiz questão de passar por dentro da casa das pessoas, falar dos parentescos. Imagina numa casa espírita, como é que você vai trabalhar com a cabeça assim? Imagina num trabalho espiritual de caridade. Não pelas contas, mas pelo aquele senso de presilha, de responsabilidade ou de irresponsabilidade, de se entupir, de se ter sufocado. Então o problema não está nas coisas materiais, porque se o problema fosse nas coisas materiais, não teria a materialidade, as coisas densas dessa terra. Se nós estamos na terceira dimensão, que é isso que é muitas vezes pregado por aí, com todo respeito, não estou citando o nome de ninguém, deixe disso, deixe daquilo, não tem que deixar de nada. Você tem que se agarrar na vida, viver a vida. E menos ter esse senso de sobrevivência de lobo comendo lobo, no dito popular. De matar o cachorro a grito, no dito popular. De que cada dia tem que dar uma paulada no leão, como se diz, não é? Uhum. Matar um leão por dia para sobreviver e isso já se tornou comum. Já se tornou comum, é esse tipo de coisa em si que vai contundindo a cabeça das pessoas. O homem não está aqui para ser anjo, nem para ser santo. O homem está aqui para ser o que é em essência, divino e sagrado. Deixa o anjo no lugar dele, deixa o santo no lugar dele, deixa os daimons no lugar dele e deixa que Deus se providencie de tudo isso no âmago de cada um de nós. Perfeito. Vamos lá, meu amigo? Pergunte de novo, que agora até me fugiu a segunda pergunta. Perdão, viu, Matheus? Mas a gente vai recapitular aqui. Não, essa foi a colocação do Matheus e agora é uma colocação do Rubem, perdão. Como detectar se estamos entrando num processo de animismo vicioso? Muito interessante, porque se coliga um pouco com a informação que eu me fiz de eflúvio da primeira pergunta dele. Tá? O animismo vicioso, para acontecer isso, você incorpora você mesmo. Você incorpora uma personalidade que você foi numa vida passada. Eu vou falar de mim, uma experiência verídica, só não vou citar alguns nomes, em si por respeito às pessoas e às localidades, ok? Perfeito, mas pode verídica ficar à mesmo. Eu vontade vou me para... botar na fogueira, no bom sentido, porque é verdade. Com 19 anos, eu adentrei em Porto Alegre uma casa espírita, tá? E começou a se manifestar um doutor alemão. Me deixava totalmente inconsciente. Totalmente inconsciente. Uma casa espírita muito simples, né, de proporções materiais muito simples, mas com trabalho espiritual muito sagrado, do bem. E ele fazia cirurgias espirituais, sem cortes, né, com cristal ou se não com uma faca sem fio. Ele não cortava a pele das pessoas. Passava 3, 4 centímetros ou mal e suavemente passava no local físico das pessoas, sem nenhum corte. E os processos se sucediam, nesses 2 anos e meio que ele se manifestou, de uma forma muito satisfatória. Digamos que esse doutor se fazia de um eflúvio divino e de Deus, junto com
toda a magnetização espiritual dessa casa, que nenhum médium consegue fazer isso só, ou o mentor, e também com as energias sagradas do divino e do sagrado que estava sendo aderida àquele ambiente, ionitizado em si, limpo e purificado. E as pessoas começaram a se curar por Deus e pelo divino. Assim como o doutor espiritual, o Edson, só era o médium, e o Efrúvio, que eu não curo ninguém. Tá? E demorando 2 anos e meio, passando, um dia se manifestou o Pai José da Caridade, que é uma entidade de Umbanda, vamos dizer assim, ou que trabalha na Umbanda. E ele foi, vamos dizer, teve um tratamento não muito acalorado, né, por alguns membros dessa casa, porque ele deu o nome de Pai José da Caridade, e o arquétipo que ele veste até hoje é muito característico às entidades da Umbanda. Não a consciência psíquica em expressismo, em expressão de algumas entidades, né, que se manifestam na doutrina espírita. O que aconteceu? Ele foi convidado a sair junto com seu medianeiro. Ou o medianeiro foi convidado a sair depois, na verdade. E o Pai José faz um comentário para esse grupo, né, que aquele doutor que estava ali era eu, o Edson Rosa. Que eu estava num processo de animismo sadio. Porque eu tinha todo um trabalho espiritual há mais ou menos 20 anos para frente, que é o que está acontecendo agora, e realmente está acontecendo, de um conhecimento que eu precisava não só lembrar racionalmente, mas sentir como realidade. Se é sentir como realidade, é nutrir. Aí não é entender, é compreender as coisas. Metafisicamente das pessoas. Então a própria espiritualidade permitiu que eu trabalhasse num processo anímico, inconsciente, de uma memória minha, de uma existência minha, tá? De antes da Primeira Guerra Mundial em si, como um alemão que tinha na época, dentro da medicina, um senso à frente de 1900, no caso 1904, se não me engano. Entende, amigo? Uhum. Até mesmo à frente do que é agora a medicina. Então, Edson, você lembra tudo da medicina? Não. Mas em termos metafísicos e radiostésicos, é uma coisa nata em mim. Apesar que eu fiz cursos, mas é tudo muito simples para mim. Porque é real em mim. Isso é um animismo, mas em propriedades da alma de uma forma sadia. Mas ele perguntou sobre animismo vicioso. O animismo vicioso é quase os mesmos processos. A diferença é que a pessoa ela pode ter mais cartazes para se desprender de certos modismos, comodismos e viciações posturais, intelectuais. Isso envolve morais e éticas, que nessa vida não vale mais. E isso é muito utilizado tanto na doutrina espírita, como também nas casas de Umbanda. Só que, infelizmente, não é comentado. Então, o animismo vicioso que eu estou comentando, ele pode servir de antídoto. O animismo que eu passei, que não é melhor, eu não estou me colocando melhor que ninguém, que isso que mais tem muito por aí, tá? E ajuda as pessoas. Que a gente tem que entender que nós somos espíritos carnados, de espírito para espírito. É tudo a mesma coisa. A diferença é que nós somos carnados. A gente tem que parar de se sentir diminuído, pequenininho. Então, o animismo que o Edson passou, que o Edson comentou, e foi uma realidade mesmo, e nunca mais aconteceu isso, pelo que eu sei, pelo Pedro Pélio Benedito e outros mentores, ele não foi um elixir e um remédio, ele foi um tônico para tonificar algo que necessitaria, no caso agora, 20 anos depois, ser reacordado em mim. Ser desperto em mim com total clareza. Agora, o animismo vicioso, ele é utilizado em si, muitas vezes até nem é pelo próprio mentor, mas é pela própria propriedades e as próprias nuances múltiplas de inteligências da alma pura e sã, que está tentando medicar o ego atual, que está tentando medicar o grau de consciência atual como expurgo, como ânsias de vômito, gritos histéricos, choros compulsivos,
tremores no corpo todo, rosnar, gargalhadas histéricas, entortar toda a face e o corpo. São formas de purificação, não da alma, porque a alma é pura, mas dos entrechoques entre egos, dos entrechoques entre nivelar de conscientização consigo mesmo. Porque muitas vezes André Luiz, no livro Mecanismo da Mediunidade, e principalmente no livro Missionários da Luz, comenta muito disso, de reflexos condicionados. O que é um reflexo condicionado? Que André Luiz, espírito, pelo médium Francisco Cândido Xavier, comenta tanto em alguns livros. A não ser um reflexo de uma vida passada que está te condicionando, que está impondo em você um condicionamento em pensamentos, sentimentos e emoções que não são totalmente dessa vida, mas que são invasivos, incisivos e agressivos. De alguma forma, isso tem que ter um escape. Se não for numa doença orgânica, vai ser de um disparato ou de um desequilíbrio psíquico, que acaba refletindo nos pensamentos, sentimentos e emoções, nas ações, sensações, impressões, vivências, e também nas acepções, e também nas concepções do real. E aí vem, não estou dizendo que tudo que eu estou falando é verdade absoluta, mas eu estou me baseando nos livros de Chico. Está tudo lá. Eu não estou aumentando nada. Só estou tentando verbalizar de uma forma que não seja não desfazendo a doutrina espírita, mas só nesse foco espírita, mas abrangindo mais para o lado terapêutico. E por que não dizer humano, tão qual essa sagrada e maravilhosa doutrina dos espíritos. Então, precisamos entender que este é um animismo que, de alguma forma, mesmo sendo vicioso, é utilizado ou pela tua alma ou até pelos mentores para ver os expurgos. Mas também temos outros animismos em si, dentro do vicioso, que nós podemos dizer vicioso, extremamente pejorativo. É aquelas pessoas que são semiconscientes, inconscientes, estão no processo anímico, mas estão apenas exercendo de uma forma muito apegada, ou muito idólatra, ou muito carente, certas figuras, certas personalidades que ela, perante o seu imaginário, porque não se conhece a si mesmo, acaba moldando mais pelo que o ouvido ouve, pelo que os olhos veem e pelo que os dedos tocam, de que pelo aquilo que o coração sente e nutre. Então ela acaba criando caracteres, uma caricatura no seu psiquismo e acaba muitas vezes incorporando, junto com esse mesmo reflexo condicionado, que está no livro Missionários da Luz, que André Luiz tão bem comenta, e alimentando esta subpersonalidade, essa outra personalidade, em muitos terreiros de Umbanda, ou também até em muitas casas espíritas por aí. Mas as pessoas não querem estudar isso. Eu fiz questão de falar os nomes de Umbanda, espírito, porque é uma realidade. Sim. Isso tem em livros, só que as pessoas passam por cima e precisa ser lido. Por quê? Porque o divino e o sagrado, para quem é umbandista e para quem é espírita, jamais ia criar um processo, mesmo que seja animismo vicioso, inconsciente, que não é mistificação, até mesmo semiconsciente, não quer dizer que a pessoa está mistificando, que as sensações, pelos estudos que a gente já fez em desdobramento, pelo que eu já vi em outros médios, eu desdobrado com as entidades, é tão qual idêntico a uma incorporação do mentor. Então como é que a pessoa vai saber se está em animismo ou não? Quem tem que ajudar é quem está fora e estuda, e quem vai se fazer ajudado é quem está dentro de si mesmo e se procura, e se auto-aprimora em si próprio, porque daí vai saber distinguir. Mas como distinguir um animismo vicioso, que é a pergunta do irmão, e agora eu vou tentar responder de uma forma mais clara, seja na Umbanda ou em qualquer linha espiritualista ou espiritual. Por mais que o espírito não seja tão evoluído, ou, se for evoluído, já nem vale o que eu vou dizer, porque já é uma realidade. Mas digamos que o Edson incorpora uma entidade X. Tá?
de verdade, não é um animismo vicioso. E ele está tão qual em crescimento como Edson. É tão qual apegado em coisas materiais, tão qual viciado pelo grau de consciência, em preceitos de postura, de comodismo, de sofismo, de dogma, de que o Edson, dentro da filorreligião, que eu me faço como medianeiro, que eu me faço como possédito, que eu me faço como fiel, perante a minha crença e fé no que seja espiritualidade. E a evolução na mesma. E esse espírito vê que está se aproximando de mim, porque eu sou semiconsciente, uma pessoa que eu não gosto, um inimigo, vamos dizer assim. Mesmo esse espírito não sendo tão evoluído, mas é um espírito de verdade, que está ali, não é o meu animismo vicioso, ou mesmo sendo até uma mediunidade quase consciente, eu posso lhe garantir que aquela pessoa que o Edson Aparelho não gosta vai ser extremamente bem tratada. Porque acima daquele espírito tem toda uma egrégora de luz que dá suporte. Porque ele também quer crescer. Ele não quer ficar que nem o Edson ou pior do que o Edson. Isso é uma lógica. Sim. No mínimo, ele vai dar um passe na pessoa, vai ficar quieto, porque ele vê que o médium não gosta da pessoa e não está conseguindo segurar os impulsos do médium, e vai pedir para passar para outro. Isso é caridade. Com os três, com o consulante, com o médico e com ele mesmo. É simples. E como é que passa desapercebido muitas vezes isso, né? Mas, quando é um animismo em si, apesar que nesse contexto também entra algumas entidades que podem até tratar a pessoa mal, seja espírita ou em outras linhas espirituais. Mas aí já não estamos falando de guia de luz. Sim, mas aí é outra coisa. Por isso que eu disse, se é de luz nem se comenta, né? Que já é. Mas se é um animismo vicioso, já diz, vicioso, e eu estou ali, e é um animismo que, mesmo sendo vicioso, não tira as propriedades da minha sensorialidade, não tira o meu sensorial. Eu posso incorporar 20, 30 anos sendo médium, que não deixa de ser uma mediunidade, anímica, viciosa. E eu dar consultas maravilhosas, descrever a casa das pessoas, descrever situações, até mesmo não prever futuro, mas psicometrar, ler a energia das pessoas e dizer, olha, tem uma tendência de acontecer isso em tal dia, e acontecer. Mesmo sendo eu comigo mesmo, porque nós somos espíritos, meu Deus. Quando é que as pessoas vão entender isso, sentir isso? A diferença dos nossos mentores de luz, sim, eles já são amor, e nós estamos buscando nos aprimorar nesse mesmo amor, enquanto eles já estão lá. Um dia nós vamos chegar lá, por nós mesmos. Mas também nós somos espíritos com as mesmas propriedades tão qual a eles. Só a diferença é que nós não sabemos usar, ainda. Por livre e espontânea vontade. Ainda. Tomara que isso ainda não demore muito, né? Sim. Então as pessoas vêm ao Edson, tá? Isso é só uma suposição, tá? Eu falo de mim para não falar de ninguém, ou num médium, fulano de tal, ou fulana de tal, e ela está incorporada com ela mesma, em processo anímico vicioso. Então, mesmo ela talvez dando mensagens lindas para alguns, distratando outros, porque geralmente o animismo vicioso se manifesta muito em entidades ou em seres que aparentemente são entidades prepotentes, extremamente arraigados às liturgias ou às doutrinárias de uma forma muito fria e imposta. Tipo, o que ele fala é lei. O médium dele, ou deste ser, dessa consciência anímica viciosa que se manifesta no medianeiro, ele quer mandar na sua realidade atual. E isso é um processo característico psicológico, para quem vive em reflexo condicionado, como diz André Luiz. Entende, irmão? Uhum. Então, Deus o livre se eu não acender vela de cor tal. Não vai dar certo o que eu estou pedindo. Tem que ser aquilo que o meu guia mandou, porque se não for, não vai dar certo. O divino e o sagrado se limitam em tal cor. Deus o livre se eu não rezar tal oração ou se eu não fizer tal meditação. A gente entende que existe todo um mecanismo energético nas cores e nas orações e em certos mantras, mas a gente também entende, se é um mentor de luz, que conforme a necessidade é as ações. Independente das necessidades, as pessoas têm também o convívio entre as outras. Nem sempre o médium pode executar alguma coisa, não por falta de dinheiro, mas por falta de paz pela convivência que vive. Será que o mentor não entende isso?
Então tá na hora da gente parar e analisar as coisas, não com frieza, mas com minúcias de amor próprio. Eu sempre digo isso. Eu não analiso nada com frieza, mas com minúcias de amor próprio. Porque se eu me amo, eu não vou desfazer da verdade do outro. Eu não vou ficar apontando o dedo para ninguém. Para quê? É perca de tempo meu. E arrogância minha. Então o que que acontece? Aí vem o consulante, para ficar mais claro agora ainda, vem falar comigo, eu já não gosto da pessoa, porque eu estou no processo anímico, talvez eu até não veja ela, mas eu sou sensorial, eu estou inconsciente, vamos falar assim, né? Se for semiconsciente é pior ainda, neste contexto. Porque a incorporação semiconsciente, ao meu ver, particular, é mais refinada do que a inconsciente. Ao meu ver, particular. Um dia não vamos falar sobre isso, se for possível. Então, eu estou lá, semiconsciente ou inconsciente, incorporando uma personalidade de mim mesmo, que já é dona de mim. É óbvio que para ela me agradar, para mim continuar servindo a ela vai desfazer daquela pessoa. A tendência disso acontecer é quase de 1 a 10, 9%. Ou se não desfazer daquela pessoa, ela vai criar uma situação que aquela pessoa se apegue a mim, me venere, puxe o meu saco, vou falar bem no dito popular. Então isso é uma coisa muito séria, esses mecanismos em si, que nos terreiros de Umbanda, nas correntes, deveriam ser estudadas, como também em todas as casas espiritualistas, porque desenvolver a autoespiritualização é conhecer-se como espírito momentaneamente na carne. Desenvolver-se na autoespiritização é entender que o espírito está transpassando pela carne, pela forma física e orgânica. Mas nós temos uma propriedade tão pura, tão qual, como aqueles mentores que estão lá fora. A diferença é que nós estamos momentaneamente adormecidos com nós mesmos. Como é muito vasto, por enquanto, vamos parar por aí. Uhum. Ô Edson, dessas Oi. colocações que você fez, me gerou uma dúvida particular. Qual- Quanto a essa questão dessa personalidade, que ela cria tudo isso para que a pessoa seja se adeque à necessidade do médium ou se faça idolatrar tanto pelo médium quanto pela pessoa que está sendo auxiliada por ela, Porque por é uma assim dizer. necessidade que essa entidade, vamos colocar como entidade, que na verdade é a própria pessoa incorporada com ela mesma, mas de Uhum, uma forma anímica viciosa, tem para se manter ciente e soberana sobre os pensamentos, sentimentos e emoções. Porque a pessoa, ela acaba venerando, idolatrando excessivamente sim. aquela entidade. Isso não ajuda em nada. Eu gostaria de saber, com todo o respeito, ter um carinho, ter um amor pela uma entidade. Eu tenho, por exemplo, pelo Pai Benedito. Se eu não me engano, em todas as nossas conversas, que graças a Deus, por caridade, as pessoas que estão me fazendo se ouvir pelo Edson, eu já comentei do Pai Benedito, em todos os nossos programas, em Si Alma Crama. Então eu tenho carinho por ele, mas eu não tenho apego nele. Mas Uhum, isso aí sou eu, e eu não estou criticando quem talvez se expresse de uma forma mais amorosa. Mas toda forma amorosa que tu te expressa para uma entidade, mesmo que não seja processo anímico vicioso, mas seja até mesmo um mentor, que você, para gostar, você tem que sofrer, para cuidar, você tem que se desleixar, para cultuar, você tem que fazer sacrifício, particularmente, não só na doutrina espírita, mas na Umbanda, foge de lógica. Não minha, mas sensata de qualquer mentor que se diz de luz. E até mesmo daqueles espíritos que estão crescendo junto com nós. Será que virou casa da mãe Joana? uhum. Será que aquele espírito não tem outro espírito luminoso na mesma casa ou no mesmo templo espírita que não seja tão qual responsável a dizer, meu irmão, menos, o seu médio tem vida própria. Ele não é teu instrumento robótico. Ele Sim. é uma instrumentação divina e sagrada pela mediunidade. Com certeza, mas não é essa a questão também. Essa personalidade, não podemos colocar ela da seguinte forma, que ela vira a chamada forma pensamento que vai agir ou negativamente ou positivamente também na vida do médium?
nós não podemos dizer bem forma pensamento, porque são linhas muito tênues em si. De uma forma pensamento que é algo idealizado para um animismo vicioso que é algo que já é nutrido por processos decorrentes de idealizações passadas. É uma linha muito túnel, entende? É muito fina entre Hum, essas duas em si. Mas eu posso dizer que há um processo que coliga uma a outra, porque se eu começar a me viciar nessa suposta entidade anímica viciosa, eu vou nessa vida que eu sou Edson idealizar-me como um inferior a ele. É Deus no céu e ele lá também. E aqui na terra está eu adorando e mendigando alguma coisa. temos que observar isso, porque para em Porque processos troca de favor no plano espiritual, sim, por mais que o espírito faça, aconteça, ajude as pessoas, espírito no plano espiritual que faz troca de favor é tão humanizado quanto o médium. Está evoluindo também. E tem também as facetas de raiva, de indiferença, de prepotência, tem os seus medos também, porque muitas vezes não quer perder a atenção dos medianeiros ou da corrente ou da casa que pertence. Então fica fazendo várias coisas para se autoprovar uma certa superioridade, ou pelo seu axé, ou pela sua luz espiritual na casa espírita. Porque foge de lógica, não do Edson, qualquer espírito de luz barganhar favorzinhos, sim. pichinchar atenções, rifar conveniências. Entende? Então tem coisas que as pessoas parecem que não é que elas não querem pensar, elas não querem se sentir. Nessa questão de se autoconhecer e se sentir, Porque daí é o livre-arbítrio. É bem nessa colocação que você está fazendo, entende? Então Edson não está aqui como um prepotente dizendo que o que eu estou falando é verdade absoluta. Eu continuo, a única coisa que eu me apego dentro da minha verdade é o que eu vou repetir de novo. A minha verdade é minha, não é das pessoas que me ouvem. Se alguém chegar e dizer, Edson, eu não gostei do que você fala, eu não acredito. Com todo respeito, eu não vou me doer em nada. Eu até vou ficar feliz, tomar a Deus que ela busque o caminho dela. Cada um tem o seu caminho. Mas no momento que as minhas palavras machucar alguém, ou que a palavra de alguém me machucar, é sinônimo que nós dois, tanto eu que falo e ela que ouve, ou ela que falou e eu que ouvi, estamos errados na nossa intimidade como verdade. Há um equívoco. hum, bom, tanto a minha dúvida quanto a do Ruben nessa questão, acho que ela foi bem trabalhada nessa ordem de É que é sincronia de muito vasto. pensamento. Falar Sim, de animismo é um processo vastíssimo, tão qual, perdão, meu irmão, tão qual ao processo mediúnico, porque a mediunidade, em algumas filorreligiões espiritualistas, ela é estudada apenas como manifestação, como manifesto da incorporação, como se a incorporação fosse o tudo, depois seria interessante entendeu? montarmos um programa tentando abordar todos os processos, digamos assim, uma parte desse todo que muitas pessoas não compreendem. O que você acha, Edson? A gente pode fazer, até eu ter uma novidade para as pessoas, eu não sabia que você ia falar isso. O programa Alma Crama, se assim você permitir, e as pessoas também, se fizerem, né, receptivas, terá a presença do senhor Benedito de Aruanda, né, quem sabe em si, isso provavelmente lá pelo mês de novembro, né, ele não venha também acrescentar nesse contexto em si. Nossa, que bênção muito Né, grande falando é sobre essa. mediunidade, que é uma área que ele usa também do meu psiquismo, pelo pouco que eu já li, pelo pouco que eu já sei, e vai aprimorando em palavras que não ofendam ninguém. Nossa, que bênção! Mais uma vez eu repito, muito bom ter os ensinamentos desse grande amigo espiritual. Aprendi muito com ele. Adeus. O Edson, o Rubens colocou da seguinte forma também. Como seria a questão
da influência da oração? Seria Hum. um pedido, um efeito de placebo para que a pessoa tenha. Entre nessa questão de pedir auxílio, de transmutar energia. O que que isso muda na vida da pessoa e o que que isso atrai? Eu vou Qual... falar uma coisa sobre a oração que não é melhor em nada do que já foi falado aí. E eu acredito muito que o conhecimento que o Edson tem é extremamente limitado ao que o Edson crê e tem fé. Da mesma forma que o que eu tenho fé e creio é de uma forma muito respeitosa às pessoas, seja elas quais forem, dentro de grau de consciência superior, ou como a gente fala muitas vezes, particularmente eu não concordo, um pouco mais acanhado de que é o Edson em si. Quando você faz uma oração, se nós não dá o sentimentalismo exagerado, mas também não dermos a lógica fria e calculista, inteligente exagerada, a gente entende que nós somos som. Nós, tudo é som, porque tudo vibra e tudo tem frequência. A oração, quando você fala palavras bonitas em si, e pelas palavras você se emociona, você pode chorar, você pode ter soluços, e até mesmo algumas catarses que é de limpeza, né? Conforme o peso emocional do dia a dia. Então eu não estou falando da verdadeira oração, porque isso é uma coisa muito íntima de cada um. Já digo de novo, íntima de cada um. Mas a oração é o coligar da tua alma em expressão sinfônica com tudo que há, com tudo que já está existindo e com tudo que é em existência ao derredor, concebido ou não pelo teu raciocínio, pré-concebido ou não pelas tuas emoções, entendido, assimilado em sensação ou impressão ou não pelos teus sentimentos. Se tudo é vibração, e isso já é provado pela mecânica quântica, tudo vibra, dos móveis da nossa casa, o ar que nós respiramos, as partículas, as subpartículas. Agora falam muito da partícula de Bóson, que supostamente é o início de tudo. Então tudo vibra ao nosso derredor. Quando nós nos prostramos de joelho, ou sentado, ou até mesmo deitado, olhando para o teto, olhando a janela, ou na varanda, ou caminhando, ou com fone no ouvido, fizemos uma oração falada ou apenas pensada, mas que venha de dentro do nosso coração. Por isso, repito pela terceira vez, é algo que é de cada um, não tem como você messar oração linda, oração feia, oração verdadeira, oração falsa. O senso em sentir e o sentido de ser cabe a cada um pelaquilo que já é. Ou em paz quando ora, ou em tristeza quando reza. É cada um. Mas a oração, ela mexe com todas as nossas inteligências, desde as células, desde o núcleo das células. O núcleo da célula, se as pessoas quiserem pesquisar na internet, ele tem fibras. E essas fibras são sonoras. Alguns cientistas já provaram isso. Isso é microscopicamente. E essas fibras, conforme o nosso energismo psíquico, ela pode criar uma ruidez, e aí vem as doenças, ou ela pode acionar o teu som da alma, a tua luz e a tua paz de espírito. É só procurarem, tem alguma coisa aí, tem várias coisas pela internet hoje em dia, boas, outras não. E essas mesmas fibras, quando você fala mal de alguém, ela acaba vibrando numa frequência como um ruído. E aí vem na minha mente agora a experiência da gota d'água. O que é a experiência da gota d'água? Colocaram no ambiente uma pessoa esbravejando e depois tiraram foto das moléculas da água e ela estava totalmente assimétrica. A forma dela estava pontiaguda.
E depois colocaram alguém na mesma sala e essa pessoa começou a falar coisas boas e a sentir e a se emocionar com coisas boas. E tiraram fotos da molécula dessa gota d'água e ela estava totalmente geométrica e perfeita. Formas perfeitas. A mesma coisa acontece dentro de nós. Por este mesmo som, que não é só proferido pela nossa boca, pela nossa fala, pelas cordas vocais, mas ele é emanado pela nossa postura em sobrevivência como espírito carnado. Por isso que não adianta falar coisas bonitas se você não nutre a beleza de ser o que diz. Por isso não adianta muitas vezes se emocionar com orações bonitas se você não se posiciona de uma forma serena e cumpriciosa com seus semelhantes, mais acanhado de saber, mais inclinado no se autoconhecer que nós, ou que você, ou como eu. Então, quando você ora, você rejunta de fora você e junta-se para dentro de si mesmo. O que é rejunta de fora, Edson? É as energias do teu campo aura. Você se recolhe. A oração sincera, no templo de carne e osso, reside no teu coração. Lá você pode pensar, você pode sentir e se emocionar, mas o senso que não há de te julgar, mas que há de te curar e de te libertar ou de proporcionar maravilhas internamente e externamente, vem de uma única força chamada afeto. As afeições vão ficar em conta dos teus pedidos, das tuas esbravações, perdão, dos teus esbravejamentos, dos teus lamentos, porque eu quero isso, porque eu vivo isso, porque eu sofro aquilo, porque eu vou fazer isso. Isso é afeição. Agora o afeto, ele é a fonte pura e mor da oração, que vem da centelha de Deus, que vem dessa sinfonia que vibra lá dentro dos núcleos da célula, através dessas vibrações, e acabam se espalhando por todo o teu corpo e assim tomando conta do teu campo bioeletromagnético, que ressoa aos ares de uma forma quântica. E se tudo é vibração ao nosso derredor, será que essa vibração de afeto, que é perfeita, não vai se coligar com as moléculas do todo do planeta Terra? Nós falamos muito de pensar positivo, eu estou falando a mesma coisa. Nós falamos muito de poder do pensamento, mas se você não tiver a harmonia do sentimento, nada acontece. Ou se acontece, você não percebe, passa por você. Você perde a vez na fila. Você entende, amigo? Sim. Então, quando nós rezamos, nós, por mais que as pessoas podem ser evangélicas, espíritas, espiritualistas, shintoístas, católicas, taoístas, budistas, nas exatas, pitagóricas, maçons, Rosa Cruz, que seja. Emantramos como xamãs, não importa, mas nós estamos nos autocoligando consigo para nos coligar e emanar com todo que está lá fora, que muitos chamam de Deus. Então essa realidade se realiza no interno para transmutar a realidade que podamos viver ou conviver ou estar vivendo no amanhã ou no agora, no externo, que está aí diariamente. A oração tem um poder incrível, porque ela reforma os nossos conceitos de ego. Ela transforma o nosso grau de consciência. E ela cria uma amplitude que transmuta as nossas viciações da mente. Mas ela evidencia, para quem ora com fervor e com amor, a legítima paz de espírito. Essa é a grande questão da maioria das pessoas, obter aquele momento onde ela vai ter a paz de espírito para se coligar com ela mesma e com o todo. Com certeza. Então, a oração, foi como eu falei, eu não estou falando mal das afeições. Eu posso fazer um mantra xamã, eu posso rezar para o Espírito Santo, eu posso pedir para o Dr. Bezerra de Menezes, eu posso pedir para o Papai Oxalá, eu posso cantar para o Lorum. Não tem problema algum. Eu posso
fazer um ritual para a Mãe Gaia. Não tem problema algum, mas o senso, mesmo que eu não chame de oração, mas o senso é o mesmo, é me coligar. Mas ninguém se coliga com algo se a aderência para haver o contato vibracional já não se faça real em si mesmo. Então, a legítima oração é o despertar deste contato do sagrado e divino, que já é em centelha dentro de nós, com o divino e sagrado, que já é e se faz externamente para nós. Ô Edson, Oi. nós já realizamos aqui um trabalho respondendo as perguntas que foram destinadas a esse programa. Pois Eu não. já fiz as minhas colocações também, algumas dúvidas particulares que eu realmente achei que seriam válidas de serem compartilhadas, Oh, graças a Deus. graças a Deus. É, por favor, você tem algum adendo a colocar nesse trabalho? Você está gostando de participar dele? Você acha que precisa ser melhorado? Em que na forma de execução dele? Vamos trabalhar agora para tentar desenvolver um pouco mais isso para os nossos amigos, para os nossos Eu vou dar ouvintes. apenas uma colocação e um ponto de vista. Pois não. O bom ouvinte é aquele que ressoa dentro de si as suas palavras. O bom ouvinte é aquele que ecoa dentro de si mesmo o que profere em frases. O bom ouvinte é aquele que sente-se quando executa, proporciona, faz, vive, vivencia, sobrevive o que é. Isso eu estou falando para as pessoas. Então sejam humanos e sejam felizes. O bom respondedor, a pessoa que responde as perguntas, no meu caso, aquele que fala, já começa sentindo-se. Tudo que eu falei aqui, com a alimentação, com a limitação da minha consciência atual, com os anseios do meu ego atual e com as propriedades da minha mente atual, foi com total sinceridade ao ponto de dizer: sirvam-se se quiser. Perfeito. Acolham se quiser. O que me faz muito bem no agora será amanhã, para o Edson, uma saudade de algo que fui. Um sonho bom que um dia eu tive, em real, mas que hoje já não é mais realidade. E isso serve para as outras pessoas também, para os amigos que estão ouvindo. O Edson pode falar muitas vezes, como já me disseram, poxa, você fala, parece poeta. Eu gosto mesmo de fazer poesia, porque a vida é poética. Mas a vida é maravilhosa. Eu vejo que tem sofrimento, sendo das guerras nos outros países, das atrocidades que o homem faz. Então eu não estou simplificando todo o mal nas minhas palavras, nem muito menos expondo ao bem e à divindade no que eu acho ser verdade. Mas uma coisa é certa: o homem que se tem de bem consigo mesmo não fará o mal na vida. A mulher que se ter de bem consigo mesma não fará o mal na vida. A pessoa que se ama por si própria e é alegre por si mesma não é dual. Ela apenas é eflúvio divino e do sagrado. Ela é Deus aqui na Terra, em carne e osso, operando silenciosamente para os outros que a veem como um instrumento a ser não apenas avistado, mas admirado, como algo que talvez ela, por si mesma, que admira, instigue a si própria a ser amanhã. Muito obrigado, viu? Nada, obrigado a você por estar auxiliando e compartilhando essa sua visão da sua consciência conosco, pois esse bate-papo, essa conversa, essas perguntas respondidas, de uma forma ou de outra, elas estão contribuindo muito para mim e para as A pessoas que todos ouvem. nós, graças a Deus, né? Deixando bem explícito pela última vez que eu falo as coisas, mas eu sei que não é simples. Mas também, se fosse simples demais, perderia a graça, não é mesmo? Edson, meu querido, muito obrigado. Considerações Obrigado a todos. finais. Você tem alguma a mais para fazer? Ah, repete o seu site também pra gente, por Meu favor. site é Edson Rosa,
Savatan, tudo junto, th.com. As pessoas sintam-se à vontade, estamos aí. E muito obrigado por ouvirem. Muito obrigado a todos pela oportunidade. Eu é que agradeço a Deus, primeiramente, e a todos os irmãos de luz que nos ajudam nesse trabalho, a poder estarmos aqui conversando, e a todos os ouvintes que ouvem essa conversa, que vocês possam estar tirando o melhor dela e aproveitando nas suas vidas, assim como eu faço com essas experiências que estamos tendo Que aqui. assim seja. Graças a Deus por isso. Meus irmãos, fiquem na paz e até o nosso próximo programa. Graças a Deus. Boa noite. Graças a Deus. Boa noite a todos.